Assim como você tem opositores, você precisa de aliados. Você precisa ter pessoas ao seu redor que venham ali auxiliar de maneira física ou espiritual para concluir, para alcançar o seu propósito. Pais queridos, e aí na bênção, como é que vocês estão hoje? Vocês estão queimando em Jesus, estão chapados no Espírito Santo? Aqui o canal Missão Ide Virtual, o pastor César Rafael, trazendo uma palavra de Deus à sua vida. Vamos falar hoje sobre opositores. Você tem opositores? Você tem sentido que tem coisas que têm impedido você de alcançar o teu propósito, de estabelecer algo e concluí-lo? Então eu quero ministrar sobre esse assunto à sua vida nesse vídeo. Assista até o final, porque com certeza lhe trará propriedades e ferramentas para você conquistar o seu objetivo. Antes de iniciarmos o vídeo, lermos a palavra, eu quero pedir a você que se inscreva no canal, deixe o seu like, isso ajuda o nosso canal a se desenvolver. Coloque aí nos comentários quais são as ferramentas aqui desse vídeo, toda ferramenta que você vê, todo princípio que você vê que te norteou, acrescente aí nos comentários e, se possível, compartilhe o vídeo, abençoe outras pessoas, divulgue o canal Missão Ide Virtual, ok? Quer seguir a gente pelo Instagram, Missão Ide Virtual, quer seguir o pastor Rafael, PR Rafael Cerqueira, ok? Nos segue lá, vai ser uma grande bênção. Vamos para a palavra, vamos para aprender sobre esse propósito. A nossa Bíblia aqui está aberta em Neemias capítulo 2, versículo 10. Eu acho que esse texto tem muita propriedade no assunto que vamos trabalhar. Está escrito assim: Sambalate, o honorita, e Tobias, o oficial amonita, não esconderam o seu profundo desagrado assim que notaram que havia alguém interessado no bem dos israelitas. Olha que coisa tremenda, eu não sei se você conhece bem esse texto, mas a palavra ensina sobre Neemias e ele estabelece no seu coração um propósito. Então ele coloca diante de Deus e ele começa a buscar recursos e ferramentas para que aquele propósito se torne uma realização. E é interessante que quando ele expõe o seu propósito, a primeira coisa que ele encontra são opositores. Então, para cada propósito, sempre haverá opositores. É algo que você tem que colocar no teu coração. Se você estabelecer algo ou um objetivo, você vai encontrar opositores. E esses opositores, eles são, em geral, opositores que ficam às escondidas ou são opositores que eles vêm logo de antemão expor a sua contrariedade em relação ao seu propósito. E isso é um fator de grande relevância. Conheça os seus opositores, saiba aqueles que têm atacado ou influenciado ao seu desânimo, ao seu desinteresse ou ao seu fracasso. Reconhecendo os seus opositores, ele sabia até onde ele poderia ir e sabia também a maneira que ele deveria trabalhar. Um outro fator interessante para vencer os inimigos é reconhecer o terreno do seu propósito. A palavra declara que Neemias ele vai em direção ao ambiente de reconstrução. Ele sai caminhando em cada espaço daqueles muros. Ele vê as portas, os ambientes, as pessoas, as poucas pessoas que ali estavam numa condição deplorável, e aquilo fez com que ele soubesse da realidade do propósito. Conhecer o propósito não é apenas sonhar com ele, mas é saber e estabelecer aquilo que iremos realizar no propósito. Isso vai ser um diferencial e uma marca para a realização, para a conclusão do seu objetivo. Algo também que Neemias fez foi relacionar pessoas para auxiliá-lo. Assim como você tem opositores, você precisa de aliados. Você precisa ter pessoas ao seu redor que venham ali auxiliar de maneira física ou espiritual para concluir, para alcançar o seu propósito. E Neemias entendeu isso, então primeiro ele faz uma avaliação daquilo que ele irá fazer, depois ele busca pessoas para consolidar o seu propósito. Uma coisa que nós precisamos nos ater é que os nossos opositores, eles podem ser internos ou externos. O que são opositores internos? Pecados, complexos, dúvidas e muitas vezes
pessoas ao nosso redor que têm influência direta com o nosso coração. Se você ouve uma pessoa te denegrir ou denegrir algo que você acredita e ela não faz parte do seu rol social, em geral, aquilo não te afeta. Mas se uma pessoa que tem acesso ao seu coração, uma pessoa que tem acesso direto aos seus sonhos, aos seus projetos, às suas emoções, ela libera uma palavra, por mínima que seja, dentro daquele contexto do seu propósito, em geral, isso pode ser algo que vai trazer um grande desânimo ao seu coração. Então eu tenho que avaliar se é algo interno, o meu opositor ou opositores é interno, tem acesso ao meu coração, são complexos, são pecados, ou se são externos, questões culturais, financeiras, né, questões sociais, questões ministeriais, onde você tem uma projeção no seu ministério pessoal, mas o seu ministério, o lugar, a denominação, o lugar onde você está, ele não lhe habilita para aquilo que você tenha colocado como objetivo, que você quer consumar. Uma outra área importante é reconhecer se o meu opositor é físico ou espiritual. E Neemias ele começou a identificar que a sua guerra, embora física, havia também um contexto espiritual. Então, o que é o contexto físico? Ele viu que Tobias e que Sanbalate, eles tinham um vínculo com o governo. Então eles tinham um poder enorme nas suas mãos. Porém, ele entendeu que havia uma ação e uma manifestação espiritual contrária ao seu propósito. Os seus opositores estavam sendo movidos também por uma questão espiritual. Então ele faz um acordo com Deus. Ele entra constantemente em oração, apresentando a sua causa. Quantas vezes você está guerreando com questões espirituais com ferramentas físicas e você não consegue estabelecer vitória ou romper contra esses opositores? Porque ferramentas físicas não movem o mundo espiritual. Bem como há muitas pessoas espiritualizando questões físicas e ferramentas espirituais não movem, em muitas situações, questões físicas. Se as minhas questões são físicas, não adianta eu tentar com jejum e oração. Eu tenho que estabelecer um propósito físico. Por exemplo, Neemias ele entendeu que se ele tinha opositores, ele precisava de pessoas ao seu redor, como nós colocamos aqui no início do nosso vídeo. Então, se eu estabeleço algo dentro da minha visão ministerial ou espiritual e eu fico sentado na roda de incrédulos, a tendência natural é que a incredulidade acesse o meu coração. Se eu estou num ambiente onde pessoas desacreditam do propósito de Deus ou do meu propósito, aquela incredulidade física ou incredulidade espiritual pode dominar o meu coração. Então eu não posso estar no meio de pessoas que podem me afastar da minha fé ou do meu propósito. Eu aceito a Jesus, ou eu me envolvo com Cristo e eu começo a estabelecer um ministério diferente, um ministério de propósito, um ministério ativo, funcional no reino, mas eu ando com pessoas promíscuas, com pessoas com palavra torpe ou com pessoas que são incrédulas. A tendência natural é aquilo me envolver, é o mundo tomar e estabelecer sobre a minha vida uma fraqueza, uma barreira, uma oposição àquilo que eu estabeleci. Então reconheça se é externo ou interno, físico ou espiritual. E aí, dando sequência ao contexto, quando a palavra ensina no versículo 10 que houve um profundo desagrado por parte dos opositores de Neemias, ele então entendeu que ele deveria manter um distanciamento dos seus opositores. Neemias ele começa a trabalhar dentro de um contexto onde tudo aquilo que podia causar contato físico, emocional ou espiritual com aqueles homens deveria ser abolido da sua rotina. Quantas vezes você, de alguma maneira, tem tido contato físico, espiritual ou emocional com os seus opositores e eles têm conseguido influenciar não só a sua rotina e decisão, mas também o seu ânimo em prol do seu objetivo? Reconhecer os opositores e distanciá-los
pode ser uma referência para o seu crescimento, pode ser aquilo que vai dar um diferencial no alcance dos seus resultados. A palavra nos ensina que os opositores de Neemias iniciam então novas estratégias para desmotivar e trazer desorientação à caminhada de Neemias. Eu e você precisamos entender que na nossa caminhada, quando começamos a desenvolver, quando começamos a prosperar, quando começamos a alcançar degraus do nosso propósito, quando começamos a chegar ao ápice daquilo que temos como meta e objetivo, os nossos inimigos, aqueles que fazem oposição ao nosso propósito, eles vão criar estratégias diferenciadas para nos comover e para nos tirar a visão. A Bíblia nos ensina que num período ali no capítulo 6 de Neemias, que Neemias ele estava desenvolvendo aquela obra e a obra estava correndo com rapidez. O povo estava ávido em realizar, em chegar à realização, à conclusão daquela obra. Então aqueles homens se reúnem dentro de uma nova estratégia e decidem se associar a Neemias. Eles decidem fazer reuniões, decidem fazer um trabalho de concílio, de compartilhamento dos objetivos de Neemias. Aprenda a reconhecer as estratégias do seu inimigo. Aprenda a reconhecer as novas fases de estratégias dos seus opositores. Neemias, ele toma uma postura linda diante de Deus, diante daqueles que eram os seus aliados e principalmente dos seus opositores. O capítulo 6, versículo 3 de Neemias, a palavra nos ensina assim: por essa razão enviei-lhes mensageiros com esta explicação. Eu estou executando um grande projeto e não posso descer agora. Afinal, por que eu deveria parar as minhas obrigações e deixar a obra para encontrar-me convosco? Neemias ele entendeu que haviam pontos e peças de estratégias dos seus opositores para impedir as suas mãos das realizações. Independente daquilo que você está buscando, desde um concílio de um casamento à sociedade, abertura de uma empresa, início de uma igreja, estratégia pastoral ou o que quer que seja, é de grande relevância que você entenda as fases de estratégia dos seus opositores e saiba utilizar de ferramentas para impedir que aquelas estratégias lhe impeçam de alcançar aquilo que você tem estabelecido. Se a sua guerra é física, então haja de maneira física. Mas se a sua guerra é espiritual, ore ao Senhor. Coloque e estabeleça diante de Deus aquilo que tem sido os seus opositores, os seus inimigos, os antagonistas daquilo que você tem colocado como propósito de realização. E faz uma declaração: eu estou executando um grande projeto e não posso descer agora. Determinando você alguma coisa, esteja firme. Não permita que os seus opositores coloquem dúvida em relação àquilo que você está fazendo. Mantenha-se firme no seu propósito. Você pode estar passando por uma fase ruim, você pode estar passando por um momento onde aqueles que têm acesso ao seu coração estão conduzindo palavras de desânimo, mas isso não pode ser o ponto-chave da sua queda. Eu posso lhe dar um testemunho rápido dentro desse vídeo? Eu sou pastor numa cidade pequena do interior de Minas Gerais. Muitas questões que nós estamos enfrentando no desenvolvimento da nossa igreja, desde a manutenção da igreja, a construção e outros fatores de área espiritual, eu sofro oposição dos nossos próprios membros. O meu próprio rebanho, parte do rebanho, vem de confronto e estabelecendo princípios externos, aprendizados oriundos às vezes da internet ou de qualquer outro lugar, para combater ensinamentos e orientações que nós buscamos trazer dentro da palavra ali nos nossos cultos. Mas eu entendo que essas oposições vão me servir para continuar e prevalecer na minha caminhada. Eu não posso deixar que isso afete nem me traga desânimo. Embora em muitos momentos eu sou afligido por isso, mas
Neemias, ele era afligido por aquelas colocações trazidas por Tobias, trazidas por Sanbalat, trazidas por Gesem, mas ele não abandonou o propósito. De modo em que ele garante com afirmação o que ele estava fazendo. Eu não posso descer agora porque eu estou com um grande projeto. O seu opositor, ele não tem poder para impedir o seu projeto, para impedir a realização, mas ele tenta colocar empecilhos e barreiras que vão fazer com que você abandone o seu propósito, que você abandone aquilo que você estabeleceu diante do Senhor. E aí ele traz o seguinte questionamento: por que eu deixaria as minhas obrigações para encontrar-me convosco? Todas as vezes que você anula o seu propósito para se envolver com o desânimo ou com as condições que o inimigo das nossas almas coloca na sua caminhada, você está abandonando o projeto, abandonando o propósito, abandonando o seu alvo para estabelecer uma dúvida em relação àquilo que você está fazendo. E Satanás, ele trabalha justamente assim, colocando dúvida em relação à sua caminhada, ao seu projeto, à conclusão daquilo que você tem colocado como objetivo na sua vida. Por fim, a palavra nos ensina que foram 52 dias de grande luta, peleja e investimento naquela obra, que ao concluir se tornou de sonho a realização, de propósito a algo edificado, concluído. Os inimigos foram envergonhados e Neemias foi estabelecido com honra naquele lugar. A voz dele teve um poder de ecoar de grande influência sobre toda aquela região, porque ele não se ateve aos seus opositores. Ele não se permitiu ser roubado pelos seus opositores. Que assim seja na sua vida, que o Senhor venha consumar sobre a sua vida e o seu propósito, e você possa viver um tempo de vitória em um nome de Jesus. Faça guerra aos seus opositores, viva um tempo histórico em vitória em nome de Jesus. Se esse vídeo te abençoou de alguma maneira, deixe o seu like, compartilhe, abençoe as pessoas, se inscreva no canal. Que Deus te abençoe muitíssimo, um forte abraço, fique na paz.